Boa tarde, professora. Boa tarde de novo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde para todos. Opa, tem um cachorrinho aí querendo participar da nossa aula. Cachorro, professora. Como é que é? Tá latindo. Luna. Boa tarde, professor. Boa tarde, muito boa tarde. Agora português. Português. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde outra vez. Olá. Boa tarde, professora. Boa tarde. Agora é nosso horário de português, né? Professora, a cachorro que tava latindo. Ah, é ela que estava latindo aí? Que lindinha, hein? Olha lá, tá querendo participar da aula. Linda igual você, Felipe. Muito linda. Tá pra mim. Que animação é essa aí, Rafael? Animada aí, hein, Rafael? Tem que estar, né, Rafael? Tem que estar animada para poder aprender mesmo. O Arthur, o que é isso? É show aí, Arthur? Show musical? Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? É show musical? Estávamos falando de arte, né? De música. Aham. É isso aí. E Maria Cecília, tudo bem? Boa tarde, Alice. Tudo bem, Alice? Sim. Beatriz, seja bem-vinda, nossa nova colega Beatriz. Tudo bem aí, Beatriz? E Beatriz? Não, eu me confundi. Seu som não tá saindo, Beatriz. É a Ana Beatriz que estava aí? Não é a Ana Beatriz, não é a Beatriz, a nossa nova coleguinha. O nome me confundiu um pouco. Fala alguma coisa aí, Beatriz, deixa eu ver se seu som está saindo. Olha que desenho. Não, a gente não está escutando você, Beatriz. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu, Beatriz? Não tá assim, não. É o Bang e o... Olá, olá, olá. Tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem, Luísa? Professor, Fala, Davi. é que boa tarde, primeiramente. Eu fiz esse desenho no intervalo aqui, ó. Ah, Davi, você desenha bem, hein? Legal. E você viu no vídeo que eu passei para vocês, os meninos desenhando no grafite, né? Isso pode transformar no grafite também, Davi. Professora. É muito bacana. Professora. Oi. Ah, que legal. Muito bem. Bacana, Davi. Muito bacana. Boa tarde, Jesus. Boa tarde. Boa tarde para todos. Ô, professor. Tá me escutando, Beatriz? Você está me ouvindo bem? Arthur. O som não está saindo da Beatriz. Olha Está aqui, conseguindo me Sara. escutar? Aqui, ó. Professora. Oi, amor, fala. Sabia que eu fiz a cirurgia no nariz e agora eu vou ter que fazer a cirurgia no dente? Ixi, Maria, fez uma, agora você tem que fazer outra? É. Não vai ser nada, não. Vai tirar de letra, né? Eu já fiz cirurgia na Se precisa, né? Vai fazer o quê? Aí faz, né, Maria Cecília? Vai dar tudo certo, viu, Maria Cecília? Fica tranquila. Boa tarde, professora. Boa tarde, Paloma, tudo bem? Seja bem-vinda. Professora, sabe uma sorte que eu tive na cirurgia que eu fiz na garganta?
Não entendi, João Miguel. Fala de novo. Uma sorte que eu tive na Fala. cirurgia do adulto, quando eu fui fazer, eu tentei segurar a força para vir aqui no braço, porque ela estava dando aqui. Aí eu falei, por favor, força, vem aqui no braço, vem aqui no braço, pra não doer, vem aqui no braço, pra não doer, não doeu. Eu falei, não tá circulando sangue. Aí foi outra, doeu um pouco mais, teve que aumentar um pouco. Aí foi doendo mais, até... João Miguel, isso é dor porque usou a mão, tipo, por exemplo, usou a mão demais para fazer as coisas, usou o braço, a perna. Bastante. Muitas vezes. Coleguinhas, vocês observaram que a nossa colega nova está aí hoje, a Beatriz? Nossa nova coleguinha agora da turma de vocês, viu? Vamos dar um alô para a Beatriz? Seja bem-vinda, Beatriz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Vamos dar um alô? Seja bem-vinda, Liga seu microfone, Seja Beatriz. bem-vinda, Beatriz. Liga seu microfone, Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz. Fala alguma coisa, Beatriz, vamos ver se a gente escuta. O som dela não está saindo. Não sei por quê. Oi, fala, Bernardo. Qual o meu sobrenome? Beatriz, por causa que eu tô no tablet. Eu não consigo ver as telas de baixo. Eu consigo ver que a tela que você passa, mas eu não consigo ver nada. Ixi, então tá danado, hein? Professora, Oi, deixa eu fazer a chamada. Fala, Felipe. você sabe que você fazer o rap com a boca? Isso. Fala, quem tá falando? Tá dando para ouvir? Ah, Beatriz, agora nós estamos te ouvindo, Beatriz. Beijo para você. Seja bem-vinda, tá, querida? Agora eu te escutei. Eu não consegui ver ainda. Ô, gente, atenção que eu vou fazer a chamada. Felipe, atenção. Fala aí seu nome, fala presente. Alice. Alice. Ana Beatriz. Presente. Ana Clara. Ana Clara, faltou de novo. Arthur. Presente. Bernardo. Presente. Davi Ferreira do Nascimento. Presente. Davi Ferreira Peixoto. Presente. Evelyn. Presente. Evelyn. Felipe. Presente. João Miguel. Presente. Júlia. Presente. Laura. Presente. Lavínia. Luísa. Lavínia não tem, não? Não, a Luísa tá. Luísa. Maria Cecília. Presente. Miguel Thomas. Presente. Professora. Paloma. Professora, qual é? Fala. Professora, Oi, amor. Fala. qual é o número da aula de hoje? Aula 13, português. Rafaele e Sofia. Rafaele também tá aí, não? Presente. A Sofia tá, né? A Rafaele tá também. Ok. Vamos desligar o microfone aí para a gente conseguir começar. Nossa aula, boa tarde de novo para vocês. Que a nossa tarde... A Rafaele está aqui no Zoom, sim. Tá o quê? Eu tô vendo a Rafaele. Aham, Rafael está presente, sim, já coloquei. Então, desliga o microfone agora. Mais uma aula, mais uma tarde juntos e que Deus continue nos abençoando. Hoje é a nossa aula de português, aula 13, português, 25/2/2021, né? Para a Beatriz, que está vindo hoje, registrar, tá, Beatriz, no caderno. Aula 13, português e a data, 25/2/2021. Tem que fazer margem no caderno e procurar registrar nas 3 linhas.
Se não conseguir fazer letra cursiva, pode fazer a letra caixa alta, a letra maiúscula, tá? Registra aí, aula 13, português, 25/2/2021. Aguardando vocês. Aula 13, português, 25/2/2021. Ok? Tem alguém ainda registrando? Essa é a última aula? Não, amor, nós ainda temos matemática hoje. A última vai ser matemática. Obrigada. De nada. Aula 13, português, 25/2/2021. Beatriz, se você conseguir fazer com a letra cursiva, pode fazer. Se não, pode fazer com a letra maiúscula, caixa alta, tá? Só escrever aula 13, português e a data. Professora e o ano não precisa, não. Ok? Posso tirar a tela? Tem alguém ainda copiando? Sim. Terminei, professora. Ok, pode desligar o microfone, deixa eu aguardar. Beatriz ainda está copiando, né, Beatriz? Hã? Você ainda está copiando? Eu já tinha terminado há muito tempo. Beleza, então desliga o microfone agora. Só aula 13, português e a data. 25/2/2021. Termina a data, vai. Tá bom, vai. Pronto? Pronto. Ok, então vamos lá. Falamos na aula passada sobre história em quadrinhos. E não tem como falar de história em quadrinhos sem lembrar daquela história que todo mundo é fã, que todo mundo gosta, que é a Turma da Mônica, né? O que é uma história em quadrinho? Vamos recordar? Histórias em quadrinhos são histórias narradas, histórias contadas, composto de texto em imagem, e ela vem no formato de quadros. E para se comunicar, né, para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. Olha aqui, nessa foto que eu mostrei para vocês. Olha aqui os balãozinhos, ó. Esses aqui são os balãozinhos de fala. Mas existe balão de pensamento, existe balão de quando está assustado, existe balão de mais de um personagem falando, existe balão de pergunta, existe vários outros, eu coloquei para vocês na aula passada. Vamos recordar? Então, olha, ó, os tipos de balões que vêm nas histórias em quadrinhos. Recordando, esse balão aqui no formato oval é quando tem fala de algum personagem. Naquele primeiro desenho que eu mostrei para vocês, vocês viram que todos os balões lá são ovais. Por quê? É fala do personagem. Toda vez que o personagem fala, vem escrito dentro desse balão. Esse balão aqui oval e pontilhado é quando o personagem está cochichando. Ali vem escrito cochicho do personagem. Quando vem uma nuvenzinha, olha lá, significa que o personagem ele está pensando, é o pensamento do personagem. Então, de que ele está pensando aparece aqui. Esse aqui, ó, cheio de pontinhas, né, pontiagudos, quando o personagem grita, né, olha lá, socorro, aí aparece dentro de uma nuvenzinha assim com as pontas. Esse aqui, ó, que é oval e parece com as tetinhas da vaca, é quando fala de mais de um personagem.
né? Quando mais de um personagem está falando, é esse balão aqui que aparece. Quando aparece a nuvenzinha com a lâmpada, significa que o personagem teve uma ideia, ó. A lâmpada que significa ideia. Quando a nuvenzinha aparece com a interrogação, significa... É porque ele não sabe. Isso significa que ele tem dúvida, né? Ele tem uma interrogação, ele quer saber, ele quer perguntar para saber o que é aquilo, ele tem algum tipo de dúvida. Quando aparece o ponto de exclamação na nuvem, o personagem está admirado, está feliz, está alegre, está assustado, né? Quando aparecem os 3 pontinhos na nuvenzinha, o personagem ele não consegue se expressar. Ele quer se expressar, mas ele não consegue, né, dizer aquilo que ele quer falar. E aí aparecem esses 3 pontinhos. Quando a nuvenzinha está pingando como se estivesse chovendo, significa que o personagem está choroso, está triste, né? Quando a nuvenzinha vem cheia de letras musicais, significa que o personagem está cantando algum tipo de música. E quando a nuvenzinha vem preta ou cinza, o personagem está zangado, está com raiva, está bravo. Então, esses são os tipos de balões que aparecem nas histórias e quadrinhos que a gente viu semana passada. Nós falamos também semana passada, ou melhor, essa semana toda, nós falamos sobre poemas, não é mesmo? Só recordando, poema é um texto literário. É para copiar isso no caderno? Não é para copiar, não. Não dá tempo de copiar. Se vocês forem copiar isso tudo no caderno, vai acabar a aula toda e a gente não vai, né, passar o que a gente tem que passar para vocês. Deixa o microfone desligado. Podem fazer leitura silenciosa enquanto eu explico, relembro com vocês. Então, poema é um texto literário composto de versos, estrofes e palavras que rimam. Que são versos? Verso é cada linha do poema, ó, cada linha desse aqui é um verso. O que são estrofes? Estrofes são os conjuntos de versos, ó. Aqui nós temos um conjunto de versos. Isso é uma estrofe. Geralmente a estrofe ela é composta por 4 ou 5 versos. Essa aqui está grande, mas geralmente ela vem com 4 ou 5 versos. E o que são palavras que rimam? Palavras que têm a mesma terminação, elas terminam iguais, então elas rimam, né? Quem é que gostaria de ler? Deixa eu ver, levanta a mãozinha, que agora eu já avaliei a leitura de todo mundo, né? Só falta da Beatriz, que chegou hoje, mas os outros eu já ouvi. Quem gostaria de ler para nós? Não, só levantar a mão, não precisa falar eu, professora, não. Quem ligar o microfone e falar, não vou deixar, não. Tá? Então, Davi Peixoto vai ler para nós. Tá? Depois eu escolho outro. Eu quero ouvir todo mundo, mas o tempo é curto. Pode ler para nós, Davi. Joana... Não, começa aqui em cima, ó, o título, Davi. A Joaninha. Joana. A Joaninha. Enjoada de jantar Giló, Jacá e berinjela. Resolveu dar um jeito, procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho, que tal jambo e jabá. Muito bem, Davi Peixoto, bacana. Agora lê para nós, Maria Cecília. A Joaninha. Joana, a Joaninha, enjoada de jantar. Gilo, Jaque e berinjela. Giló. Devagar, Maria Cecília. A Joaninha. Joana, a Joaninha, enjoada de jantar. Gilo, Jaca e berinjela. Resolveu dar um jeito. Procurou o Juca e pediu sua sugestão. Juca, muito jeitoso, sugeriu ligeirinho. Que tal o jambo e jabá? E jabá? Muito bem. Bom, esse poema aí, ele fala de um inseto. Qual que é o inseto que fala aí? Joaninha.
Joaninha, né? Joaninha. A Joaninha, muito bem. Esse é o título, que é o nome do poema. Ai, Joaninha. Esse poema tem quantos versos? Vamos contar? Vai aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse poema tem 9 versos, né? E o personagem principal desse poema é a Joaninha, né? Existe outro personagem também, que é o Juca. Mas o personagem principal, aquele que mais aparece até no título, é a Joaninha. Bom, vou colocar um outro poema aí agora. Calma aí. Faça a leitura com os olhinhos. Aí eu vou escolher alguém para ler para nós. Eu posso ler, professor? Só levantar a mãozinha, não precisa ligar o microfone. Luísa, lê para a gente, Luísa. Macaco. Macaco. A autora é Ruth Rocha. Macaco tão maluco mete medo no matuto. Macaco tão mateiro mete medo no mineiro. Macaco tão manhoso mete medo no medoso. Muito bem, Luísa. Beatriz, lê para a gente, Beatriz. Professora, eu ainda não sei ler. Ah, você ainda não consegue. Tudo bem, sem problema, que durante o ano a gente vai estar voltando todo o processo de alfabetização e logo, logo você vai estar lendo, tá bom, linda? Miguel Thomas, lê para a gente. Macaco, Ruth Rocha. Macaco tão maluco mete medo no matuto. Macaco tão matreiro mete medo no mineiro. Macaco tão manhoso mete medo no medroso. Beleza. Gente, quem é o autor ou autora desse poema? Ruth Rocha. Ruth Rocha, autor e autora é quem escreveu o poema, Ruth Rocha. Quantos versos tem esse poema? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse poema tem 12 versos. Quantas estrofes? 3. As estrofes não são conjunto de versos? Então, nós temos aqui um conjunto de versos, ó, tem aqui um conjunto, aqui outro conjunto de versos e aqui outro conjunto de versos, 3. Ô, João Miguel, fala para mim aí uma palavra que rima aí nesse poema. Mateiro e mineiro. Matreiro e mineiro. Ô, Bernardo, fala uma outra palavra aí nesse poema que rima. Medo e medroso. Não. Medo e medroso não. Olha lá. Medroso, manhoso. Medroso e manhoso, muito bem. Davi, aqui de cima tem palavra que rima aqui. Fala para mim 2 palavras que rimam aqui. Maluco e matuto. Muito bem, maluco e matuto, beleza. Agora, vamos ver aqui, outro poema.
Podem ler com os olhinhos. Enquanto isso, eu estou avaliando a leitura de vocês. Já li. Com os olhinhos, desliga o microfone. Um minutinho para vocês lerem. Laura, você pode ler para a gente, Laura? Laura? Começa aqui, ó. Pode ler para a gente, Laura. O Pinguim. Autor? Vinícius de Moraes. Lê um pouquinho mais alto. Vinícius de Moraes. Ótimo. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim? Com ar apressado? Eu não sou malvado. Não fique assustado. Com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu de jaca ou bem de levinho. Puxar o rabinho da sua casaca. Ótimo, Laura. Muito boa leitura. Parabéns. Paloma, lê pra gente, Paloma. Paloma? O Pinguim. Autor? Vinícius de Moraes. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim, com ar apressado? Eu não sou malvado. Não fique assustado com medo de mim. Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu de jaca ou bem de levinho, puxar o rabinho da sua casaca. Ótimo, muito bom, Paloma. Agora vamos interpretar o poema. O que é interpretar o poema? É entender o que o poema nos fala. Quando você entende o que o poema nos fala, você está interpretando ele. Primeiro, qual é o título do poema? Quem sabe me dizer? O Pinguim. O Pinguim. Muito bem. Pinguim. Quais são os personagens? Qual é o personagem desse poema? Pinguim. Pinguim. Quem é o autor? Quem é aquele que escreveu esse poema? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, muito bem. E o poema fala de qual assunto? Agora um me responde. Quem pode me responder? Eu. Fala. De que fala o poema? Pinguim. Primeiro ele faz uma pergunta, né? Aham. Então fala para nós. Bom dia, Pinguim. Onde vai assim? Bom, ele pergunta onde que ele vai tão apressado. E fala para ele o que mais? Malvado assustado. Ah, que ele não precisa ficar assustado. Por quê? Com medo de mim. Não precisa ficar assustado, com medo de mim. O que ele só queria fazer? Falando assim com um robô. Ela acabou de fazer uma pergunta. Hein? Então, o que ele gostaria de fazer? Puxar um rabinho na casaca dele e dar um tapinha. Isso, então ele fala assim, ó, por que você vai apressado, né? Não precisa ficar com medo de mim, não. Eu só queria dar um tapinha, né? É isso que ele fala. Quando você entende o que está falando o poema, você está fazendo a compreensão, assim como as leituras também. Então, é muito importante, quando você pegar algum texto para você ler, que você faça algumas perguntas para você mesmo. Se não tiver, pode alguém da sua casa mandar você ler e fazer algumas perguntas, mas você mesmo pode fazer algumas perguntas para ver se você entendeu, né? Como? Quais são os personagens que participam da história? O que são personagens? Todos aqueles que fazem parte da história. Qual é o personagem principal? O que é personagem principal? Aquele que mais aparece, aquele que mais se destaca, né, no poema ou no texto.
No caso aí, o pinguim, né? O próprio título fala, né? O pinguim, ele que mais se destaca, e ele é o único personagem, não aparece. Aparece a voz de outra pessoa, mas não aparece o nome no texto, né? Outra coisa é você observar onde se passa, né, o poema, onde se passa a história. Porque a história ela pode acontecer numa floresta, ela pode acontecer num castelo, ela pode acontecer numa escola, num parque, num clube. Então, é muito importante observar onde se passa. Quando você lê e observa tudo isso aí, você está conseguindo interpretar o texto ou interpretar o poema. Como nós falamos aí sobre história em quadrinhos, na aula passada eu trouxe uma da Turma da Mônica. Hoje eu trouxe mais um pedacinho bacana, porque a Mônica é uma personagem criada, né, por Maurício de Souza. Nós vimos o vídeo do Maurício, e é uma das personagens que mais fez sucesso, né, que mais vendeu revista em histórias e quadrinhos. Então, eu vou estar colocando para vocês verem agora, ok? E aí, não é bacana? Ali é uma história em quadrinhos. Vocês observaram, escuta, vocês observaram que é a história em quadrinho moderna, igual a gente aqui, como se fosse uma videoaula, né? Por causa da pandemia, a Mônica se comunicando, né, com seus amiguinhos através da videoaula. Por quê? Por causa da pandemia, ela não pode sair de casa, ela está se comunicando. Então, a Mônica foi um personagem que nós vimos que foi criado por Maurício de Souza. Qual outro personagem, levanta a mão, foi criado por Maurício de Souza também, além da Mônica? Fala, João Miguel. Levanta a mão, João Miguel. Cebolinha, só um. Sofia, fala um. O Cascão. O Cascão. Evelyn, fala um. A Magali. A Magali. Luísa. A Mônica. A Mônica nós já falamos, né, gente? A Mônica aí nessa historinha, ela estava representando um personagem. Quem sabe me dizer qual que foi? Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Você quer falar, Laura? Fala, Laura. A Mulher Maravilha, muito bem. Quer falar, Laura? Um personagem também criado por Maurício de Souza, o Bidu. O Bidu, isso mesmo. Ele criou o Bidu também. Bom, gente, um minutinho, nossa aula vai cair. Querem falar mais algum personagem? Oi. Mais um personagem. Fala, Davi. O Franjinha. O Franjinha também é um personagem, isso mesmo. Então, ó. A gente volta com matemática daqui a pouco. Quem não falou, eu deixo falar na aula de matemática, tá? Beijos. Tchauzinho. Bye, bye. É daqui a pouco. Só 10 minutos a gente